Pois bem, hoje é a noite de nós terminarmos aquela série de estudos que nós iniciamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E nós já falamos de 6 cartas que João recebeu a ordem do Senhor Jesus de enviá-las às 7 igrejas da Ásia Menor. E para cada uma dessas igrejas, nós mostramos aqui que tinha uma palavra-chave. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, o protesto de Jesus para com aquela igreja era que o amor estava em decadência espiritual. A palavra de Jesus foi essa: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Para a igreja de Esmirna, que foi uma igreja absolvida por Cristo, Jesus falou acerca da fidelidade daquela igreja. E eles estavam enfrentando perseguições, mas Jesus disse: esforça-te, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, foi um protesto de Jesus, porque a igreja precisava se arrepender. Arrepende-te. A igreja havia aderido às inovações, ao pecado. A igreja se contaminou com o mundo. Então nós aprendemos uma palavra-chave. Jesus chama aquela igreja ao arrependimento. Depois nós falamos da igreja de Tiatira. A igreja tolerante, tolerava a doutrina de Jezabel, a doutrina dos nicolaítas, e a igreja estava assim, aceitando tudo, né? Qualquer vento de doutrina que lhes apresentava, a igreja aceitava. A igreja é tolerante, e Jesus protestou contra aquela atitude. Falamos também da igreja de Sardes, que é a igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Ele diz: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que estás vivo, mas estás morto. Então a igreja estava morta. E falamos na última segunda-feira passada sobre a 6ª carta de João para a 6ª igreja do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, a igreja do avivamento, a igreja do arrebatamento, a igreja que se manteve, mesmo sendo fraca. Jesus diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. A igreja era fraca, dependente, mas era fiel, guardadora da palavra de Deus. Mas hoje nós vamos estudar a última carta que João escreveu por ordem de Cristo, enviada para uma igreja chamada Laodiceia. A leitura está Apocalipse, capítulo de número 3, ou 3, como queiram, a partir do versículo 14, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes,
rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diga amém. Glórias a Deus. Eu gostaria de falar com você que está em casa. Nós estamos diante de uma palavra de suma importância. Aliás, foi a carta mais grave e mais repreensiva de Jesus para as igrejas da Ásia Menor. Todas as igrejas, Jesus trouxe uma advertência. Embora a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, elas foram absolvidas por Cristo, porque estava fazendo tudo certinho, mas mesmo assim, Jesus não deixou de adverti-las. Continue fazendo isso, obedeça, vigia, sê vigilante, arrepende-te. Para cada uma das igrejas, nós encontramos que houve uma exortação, em algumas repreensão. Por que Deus faz isto com as pessoas? Não é porque Deus odeia. Quando Deus castiga, ou até mesmo repreende, é porque Ele ama. É como está escrito na leitura que nós lemos: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Não é porque Ele odeia que Ele castiga, é porque Ele ama. E o pai que corrige o filho, não é porque o pai o odeia, é porque o pai quer o bem do filho, e por isso Ele o corrige. Então preste atenção, esta igreja era uma igreja que parecia que tudo estava corretamente certo. Não tinha, você não vê que não tinha muito protesto de Jesus contra a igreja. Parece que ela estava no caminho certo, estava obedecendo a palavra, parece que estava fazendo tudo certinho. É o contrário das outras. Está fazendo tudo certinho, mas tinha algo que estava errado, e nós vamos saber qual é. Nós vamos ver qual é. Por quê? Porque quando você se acha o tal, quando você se acha que está fazendo o necessário, quando você se acha a última bolacha do pacote, o bam, né? O oba, quando você acha que dos pequenos você é o mais excelente, muito excelente, aí que reside o perigo. Preste atenção. Esta igreja ficava no Vale de Lico, na Ásia Menor. Tinha 3 cidades principais nesta localidade. Tinha, primeiro, Colossos, conhecida por suas fontes de águas frias. Tinha Hierápolis, conhecida por suas fontes de águas
termais, né? Águas termais. E tinha Laodiceia, conhecida por sua água morna. Vou recapitular. Nesse vale de Lico, da Ásia Menor, tinha 3 cidades principais. Primeiro, Colossos, que era conhecida como uma das cidades até maiores ali, porém conhecida por suas fontes de águas frias. Por quê? Porque a água que se bebia lá em Laodiceia vinha de Colossos. Porque a água saía fria, mas ela vindo aproximadamente 15 a 20 quilômetros de Colossos até Laodiceia, e ela vinha, e quando chegava ali, a água estava quente. A água estava quente. E eles eram conhecidos, então, né, a igreja de Laodiceia, como a igreja da água morna. Porque saía quente de lá, né? Ou seja, passando por aquela extensão toda, o sol castigante, a água chegava morna. E era conhecida então, Laodiceia, por sua água morna. Tinha então Colossos e Herápolis, conhecida com as fontes de águas termais, e Laodiceia. Agora interessante, a cidade de Laodiceia, conhecida antes desse nome Laodiceia, Diópolis ou Zeus, ela foi reconstruída porque ali era uma região de muitos terremotos, e ela foi reconstruída por Antíoco II, que por honra da sua mulher Laodice, que disse: olha, me honra o meu nome, e coloca o nome desta cidade que você está reedificando de Laodiceia. Então, em honra da sua mulher Laodice, ele a colocou o nome da cidade por Laodiceia. Laodiceia. E é interessante que era uma grande cidade. Ela era conhecida também pela sua lã negra, que nem no Egito fabricava isso. Nem no Egito, que era naquela época um apogeu de grandeza, não tinha a conhecida lã negra. Era lá em Laodiceia que tinha. Lá também tinha escola de medicina, automologia. Irmão, era uma metrópole, era uma grande cidade. E por estar em uma região bem abastada, a igreja ela se achava. A igreja ela se tornou autossuficiente. Como que? Olha, a gente não depende de ninguém para a gente andar. A gente não depende de ninguém para sobreviver. Olha, nós estamos num apogeu de glória. Nós temos tudo o que nós precisamos. Poderíamos hoje tipificar como a igreja que se acha, olha, nós temos uma linda orquestra. Nós temos aqui tantos grupos de louvores que não dá para eles cantar todos num dia só. Uma semana é um grupo que canta, outra semana já tem outro grupo, e assim sucessivamente. Vai rodar aí 2, 3 meses e não vai repetir grupos de adoradores, porque nós temos muitos levitas. A nossa igreja é farta de levitas.
A nossa igreja tem tudo. Olha, ar-condicionado, cadeiras almofadadas, nós temos tudo de primeira. É um igrejaço, suntuosa a nossa igreja. É um apogeu. A nossa igreja não tem como a nossa igreja na cidade. A nossa igreja é a melhor. Era assim que os crentes de Laodiceia se achavam. Eles se achavam acima da média. Você lembra de um cantor aí que algum tempo atrás ele se achou acima da média? Foi uma queda feia, rapaz. Porque ele se achou acima da média. Esta igreja aqui, ela se achava acima da média. Embora estava fazendo tudo certinho, mas quando Jesus olhou, e Jesus não olha como olha o homem vê o externo, mas Jesus olha para o coração. Ele olhou e notou uma autossuficiência. Ele notou que eles estavam rotando santidade. Não tem aquela pessoa que acha um santarrão, né? Acha um santarrão, está acima da justiça dos homens e da justiça divina. Só dele rotar, ele já rota a santidade. Não, eu sou santo, irmão, eu sou santo. Oh, você é pecador, você está fazendo tudo errado, mas eu estou fazendo tudo certinho. A igreja de Laodiceia se achava. E aí Jesus diz, ó, é a pior de todas. Porque quando você acha que tem, é aí que você não tem. Quando você acha que é aí que você não é. Quando você se acha ou acha que pode, é aí que você não pode. E aí, quando Jesus ordena João escrever esta carta, você vê que o remetente é o mesmo, Jesus. E o destinatário era ao anjo da igreja que estava em Laodiceia, né? Então, o remetente sempre Jesus. Ele usa a vida de João, que estava preso, exilado na ilha chamada Pátimos. As pessoas eram levadas ali por aquela, ou naquela ilha, e não voltavam mais, eram mortas ali. Mas João, comprometido com Deus e com a sua palavra, foi naquele lugar horrível que Jesus deu para João maravilhosas visões do Apocalipse. Não foi apenas o que João fez, escreveu essas 7 cartas, não. Ele escreveu o Apocalipse todo, das revelações que Deus deu para ele ali na ilha chamada Pátimos. Agora preste atenção, no versículo que nós lemos, Jesus disse ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isso diz o amém. Esse amém aí não é o amém que nós estamos acostumados a pronunciar e ouvir em nossas igrejas. Porque o amém que nós falamos e pronunciamos nas nossas igrejas é o amém que significa assim seja. Esse é o amém, é o significado da palavra amém. Mas o amém aí é o amém de Deus, é o veredito definitivo. É aquele que diz, ó, eu estou sacramentando, eu estou falando e esta é a palavra definitiva. Eu não gosto de pregador, Rose, que diz, ó, a Rose que ajuda a gente aqui na live, Rose, eu não gosto de pregador que diz, ó, Deus está mandando um recado para a igreja. Ó, Deus me manda te mandar um recado. Deus não manda recado. Quem manda recado é o homem. Deus manda mensagem. Tá? E mensagem não tem escapatória. Quando Deus usou o profeta Elias para mandar uma mensagem para Acabe, a mensagem foi mensagem, não foi recado não.
Recado é condicional. Obedeça se quiser. Agora, o amém de Deus, que é a palavra final, decisiva, quando Deus fala, só Ele pode revogar o que Ele falou. Só Deus pode revogar, mais ninguém. Então Jesus, Ele é o amém de Deus. Cuidado. Cuidado. Tem gente que até se arrepende na hora da morte. E a gente ora, e de repente alguém diz, poxa, Jesus poderia ter curado. Por que Deus não ouviu a oração? Tem coisa que Deus ouve a oração, mas Ele diz, não, eu vou tirar, eu vou levar. Por quê? Porque Ele é o amém de Deus. E a sua palavra é decisiva, é concreta, é condensada. Deus falou, está falado. Não tem escapatória. Ele é o amém de Deus. E o que mais? A testemunha fiel. Tem uns aí fora que diz que é testemunha de Jeová. Eu já falei. Mas sabe qual é a verdadeira testemunha de Jeová? Jesus. Lá em João está escrito, Jesus dizendo, eu vim do Pai e dele me testifico. Lá em Salmo está escrito que a testemunha do céu, esta é fiel. Então Jesus, Ele é a verdadeira testemunha. Por quê? Porque no princípio Ele era Deus. Ele estava com Deus. Ele era Deus e Ele estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é o amém de Deus e Ele é a fiel testemunha. Então, João, escreve aí que quem está enviando esta carta, que quem está mandando você escrever, é o amém de Deus, a fiel testemunha, né? A testemunha fiel e verdadeira. Porque você sabe que tem testemunha que é falsa, sim ou não? Tem testemunha que é falsa. Vai dizer a testemunha fiel e verdadeira. O que mais? Verso de número 15. Eu sei as tuas obras. Ou seja, seria o mesmo Jesus dizer, não é nada disso que você está se gabando. Não é nada disso que você está pensando que é. Você pensa que é, mas não é. Nem tudo aquilo que reluz é ouro. A igreja estava reluzente. A igreja estava de vento em popa, só crescendo, só crescendo. Hoje tem gente que olha, humanamente falando, para um trabalho grande, uma igreja grande, tem mil membros, 2, 3 mil membros. Alguém diz, rapaz, isso é uma obra de Deus. Não é assim, meu irmão, que se avalia a obra de Deus. Às vezes tem 3, 4 no lugar e a obra é mais de Deus do que uma multidão. Porque de repente está ali uma grande multidão, mas de pessoas desprovidas da graça e da dependência de Deus. Está ali uma grande multidão, mas o coração está longe de Jesus. Como aquela palavra que ele usou, Isaías, o profeta, para dizer, vocês me honram com os seus lábios, com a vossa boca, mas o vosso coração está bem distante de mim. Então não é assim que se avalia a obra de Deus. Porque tem uma grande multidão. Deus está aí, porque olha a multidão. Olha a multidão. Não é assim. Então, ele diz, vocês estão dizendo que é uma coisa, mas é outra. Por quê? Porque eu conheço vocês. Eu sei as tuas obras. Você está falando que é uma coisa, mas você não é. Você fala que está vivendo a essência do Evangelho, mas não está vivendo. Eu sei as tuas obras, que tens
né, nome de que é uma pessoa fria ou quente, mas você não é nem frio e nem quente. Ó, eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Não é frio nem quente, mas é o quê? Morno. Aí diz, tomara, tem uma tradução que diz, oxalá que foras frio ou quente. Ou seja, pelo menos se é frio, não, tá morto, tá frio. Agora se é quente, opa, ó, coloca o termômetro nele. Tá quente, rapaz, tá com febre, esse tá com febre. Agora o cabra morno, irmão, até para você atestar, num atestado de óbito, se o camarada tá morno, você não sabe se ele tá vivo ou tá morto. Tá morno. Rapaz, será que ele não tá vivo, não? Você, mas será que já morreu? Porque está tanto tempo e a temperatura... Eles estavam assim, não eram frios, ou seja, aí nós podemos olhar, não eram descrentes, mas também não eram crentes. Tomara, disse Jesus, que foras frio ou quente. Você sabia que na igreja do Senhor, infelizmente, há inúmeros crentes morno, espiritualmente falando, morno. Aquele crente que é devagar, quase parando. Tudo que ele faz para Jesus é de mau gosto. Ele não tem prazer em nada que faz para Jesus. Se vai contribuir, ele contribui murmurando. E quando contribui, ele contribui se achando. Mas eu estou dizendo, porque ele se acha, né? Como essa igreja aqui se achava. Morna, atitude morno. Eu tipifico como crente meia tigela, que não é a tigela toda. Crente meia tigela. É o crente que se acha, né? É o crente que a gente pode dizer, ele é quase crente. Mas quase crente? Como é que pode? Quase crente. Às vezes tem algumas pessoas que chegam para a gente e perguntam, pastor, e aquele irmão, né? Ou você pergunta para algumas pessoas, e aquela pessoa lá da igreja, tal, como é que ela está hoje? Rapaz, ela está quase crente. Está quase crente. Ô irmão, essa expressão não existe. Ou é crente, ou não é crente. Ou o Espírito Santo mudou a vida dela, ou o Espírito Santo ainda não mudou a vida dela. Não tem meio termo. Ou você pensa que Jesus preparou o céu para os salvos, os crentes, os cristãos fiéis, o inferno para os infiéis, para os descrentes, e fez o meio termo. Não, aqui é para aqueles que é mais ou menos crente. Vai sofrer um pouquinho só, sabe? Não vai ter muitas agruras. Não tem um terceiro lugar intermediário. Não tem. Ou vai para o céu, felicidade e prazer eterno com Deus, ou vai para o inferno. Tá? Hoje a gente não pode nem falar de inferno, porque tem gente que fica escandalizada. Mas eu quero te dizer que há inferno, e vai para lá o diabo e os seus anjos, e todos aqueles que desobedecem o evangelho. Lá em Salmos está escrito, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Está lá no Salmo 8, se não me falha a memória. Os ímpios serão lançados no inferno. E todas as pessoas que se esquecem de Deus. Até o cristão. O irmão encontrou. É o Salmo 9 e o verso 17. Os ímpios serão. Você vê que é Bíblia. Então o inferno existe. Mas não tem um terceiro lugar
um lugar intermediário, aonde, não, esse não é frio, esse não é quente, ele é morno. Então vai para um lugarzinho assim, meio morno, né? Aqueles cultos meio morno também, que pode acontecer na eternidade. Não, irmão, não existe isso. Foi exatamente o que Jesus falou. Tomara que fora frio ou quente. Aí ele diz, ó, verso 16: assim porque és morno e não és frio nem quente, o que eu vou fazer com você? Vomitar-te-ei da minha boca. Eu disse no princípio para os irmãos que o problema de Laodiceia é que não tinha água potável ali, e que vinha de Colossos, através de canos e uma encanação, e a água quando chegava ali, chegava morna. Então para os habitantes de Laodiceia, os laodicenses, beberem desta água, o que eles tinham que fazer? Tirar a água, deixá-la repousar ali, porque naquele tempo não tinha geladeira, não tinha congelador. Então a água tinha que deixar ela na sombra, no lugar ali estratégico, até ela estar naquela temperatura baixa para eles tomar, porque a água chegava morna. Você já tomou água morna? É repugnante. Já tomou água morna? É terrível, irmão. Antes, melhor você beber água quente do que você beber água morna. Porque a quente, você já sabe que é água quente. Fria, o gosto é de frio. Agora, água morna, irmão, é ruim demais. É terrível. Quando você vai beber um chá, você bebe um chá quente, você bebe, o chá pode não ser tão gostoso, mas está quente. Você beber um chá frio, tem um chá frio, você toma, está frio, toma. Agora, toma um chá morno para você ver. É ruim demais. Então, Jesus disse, ó, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Equivale a dizer que o crente morno traz nojo a Jesus, enoja a Jesus. Jesus fica enojado com ele e cria no Senhor Jesus ânsia de vômito. Ele diz, vomitar-te-ei da minha boca. Ele tenta até beber, mas não dá. Água morna não dá para beber. Então, ó, eu vou vomitar você da minha boca. Eu vou repugnar. Quando você vomita, é porque você tomou, você comeu algo que lhe fez mal. E aí, só tem uma maneira de você voltar a estar bem. Sabe o que é? Lançando aquilo que está no seu estômago fora. Você já não percebeu que tem hora que você não está bem do estômago e vem aquela vontade de vomitar e você vomita, né? Na hora ali você sofre para vomitar, mas depois de alguns minutos, tudo volta ao seu normal. A dor de cabeça sai, a dor no estômago sai, porque você vomitou aquilo que lhe fazia mal. Equivale a dizer que esta igreja estava causando mal a Cristo, trazendo ânsia de vômito a Ele. Ele diz, ó, assim porque você diz que é crente, mas você não é crente, você está acostumado com o Evangelho, porque tem gente que acostuma com o Evangelho. Não tem pessoas que ficam na igreja 10 anos, mas nunca muda. Eu não entendo um negócio desse. 10 anos na igreja, é murmurador, é crítico, é um fariseu, sempre está apontando o dedo para as pessoas, sempre está falando mal de um, de outro, dos pastores, das igrejas. Não tem gente assim? Foge dessas pessoas. Não queira ser amigo dessas pessoas, porque elas têm problema de deficiência espiritual. Elas são crentes conforme está escrito aí, crente morno, que diz que é,
mas não é. Que diz que vai morar no céu, mas não vai. Por quê? Porque causa ânsia, nojo em Cristo. E ele diz, o resultado é vomitar-te-ei da minha boca. No verso seguinte, ele mostra aí qual era o problema daquela igreja. Como dizes? Dirigindo para os cristãos ali. Como vocês dizem? Rico sou. Está vendo? Uma igreja rica. Uma igreja rica. Estou enriquecido. De nada tenho falta. Tenho corais, tenho lindas cadeiras no púlpito, temos bancos confortáveis, aparelhos de ar-condicionado, muito dinheiro no banco da igreja. Negócio está arrebentando, a nossa igreja arrebenta. Era a palavra dos crentes ali. Eles diziam, nós somos ricos, nós não temos falta de nada. Estamos enriquecidos, não tenho falta de nada. Aí Jesus diz, só que vocês não sabem que és um desgraçado. Alguém diz, mas Jesus está xingando, hein? Não, desgraçado é aquele que não tem a graça do divino. Quando você fala uma coisa desgraçada, é que não tem graça alguma, não tem graça, tá? Não tem graça, então um desgraçado. Jesus diz, vocês acham que tem a minha graça, tá? O meu favor, mas vocês não têm. Vocês não sabem que é um desgraçado, um miserável, né? São pessoas míseras, míseros, que acham que são ricos, mas são míseros ou miseráveis. Aí diz, pobre, cego e nu. Olha aí, 5 problemas foram detectados na igreja de Laodiceia. Primeiro, desgraçado. Segundo, miserável. Terceiro, pobre. Quarto, cego. E o quinto, nu. 5 problemas Jesus detectou. Sabe por que Jesus detectou? Porque a igreja era morna. E aí Jesus usava como que nós estamos usando aqui. Aí não tem o termômetro, o medidor de temperatura. Aí Jesus começou a colocar o termômetro na igreja e medir a temperatura dos crentes. Aí testou o primeiro, morno. O segundo, morno. O terceiro, morno. Toda a igreja morna. Aí até o pastor foi testado. Vamos testar o pastor, porque quem sabe pelo menos o pastor está quente ou está frio. Aí testou o pastor, morno também. Está morno. Toda a igreja morna. Toda a igreja morna. Por quê, pastor Adão? Porque a igreja se achava, eu sou rica, eu não tenho falta de nada, eu estou enriquecida, não tenho falta de nada. Aí Jesus disse, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Qual foi o conselho? Verso seguinte, aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo. O que eles tinham de grana? Porque ali, irmão, era uma grande metrópole ali. Era uma cidade, só essa lã negra ali rendia. Essa medicina, essa escola de medicina que existia ali, que dava estudo para as pessoas se formarem, formava muitos médicos naquela época. Aquilo era uma potência, era um apogeu de grandeza. Então a igreja se achava, e era uma igreja rica, uma cidade rica, mas Jesus diz, vocês são pobres, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Ou seja, o ouro de vocês é falso, o ouro de vocês não é verdadeiro, o ouro de vocês não servem para nada.
mas o meu ouro é provado no fogo. Os irmãos sabem que a maior realidade do ouro é quando ele passa pelo processo do fogo. Quer ver se é um ouro puro? Põe ele lá numa temperatura máxima e vamos ver lá. Se ele vai aguentar o calor, se ele vai derreter, mas não vai se desvanecer, não vai perder o seu brilho. Então Jesus diz, eu aconselho vocês, da igreja de Laodiceia, tá? A comprarem de mim. Comprar, porque tem preço. Porque tem gente que quer receber os benefícios de Cristo sem preço. Não quer fazer nada, não quer se sacrificar. Ele diz, vocês têm que comprar, tá? Para vocês eu estou vendendo, para que compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca. Por que vestes? Porque eu falei da lã negra, que fazia cada vestidos maravilhosos, linho finíssimos, havia tudo ali na igreja de Laodiceia. E diz, então que vocês comprem vestes branca, para que vistas, e não apareça a vergonha da sua nudez, ou seja, do vosso pecado, tá? Porque vestes branca é a justiça dos salvos, vestes branca é a justiça dos santos. E a Bíblia ainda diz, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Ali em Laodiceia era fabricado, eu falei do conselho, da escola de medicina que havia ali, que dava tratamento aos olhos, e eles faziam não um colírio, mas uma pomada, que ajudava muito as pessoas que tinham problema nos olhos, na visão. Mas aí, Jesus, ele pega a realidade daquela cidade e transporta para o sentido espiritual. E diz, aconselho-te que de mim, primeiro, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça, vestes branca para que vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio. E esse colírio é santo, é o colírio. Você lembra do profeta Isaías? Está lá no capítulo 6. Ele tinha um problema. Qual era o problema dele? Nos olhos. Ele tinha um problema. Ele olhava para uma pessoa e já apontava o dedo e dizia, ai desse, é um beberrão de vinho. Desde manhã ele bebe até o crepúsculo da tarde. Ai desse que ajunta herdade sobre herdade. Está lá no capítulo 1. E ele vem falando, apontando, ai desse outro. Ai, ai, ai. Ele pronuncia 10 ais. 10. Os 10 ais de Isaías. Eu tenho uma mensagem. Mas no capítulo 6, quando ele se depara com a glória de Deus, e os olhos dele é desvendado, porque o colírio santo é pingado nos olhos dele, e ele vê a realidade dele mesmo, ele diz, ai de mim, que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuro lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, o problema do profeta estava onde? Nos olhos. O problema dos crentes da igreja de Laodiceia estava onde? Nos olhos. Por isso Jesus diz, eu estou vendendo para vocês colírio santo, para vocês colocarem nos olhos, para vocês se verem. Por quê? Porque, meus irmãos, escute bem isso. Às vezes há uma névoa pecaminosa que embaraça a nossa visão espiritual. E a gente não consegue enxergar a realidade das coisas. Gente, vamos olhar, nesta pandemia, por exemplo, a gente tem que olhar para a realidade. Tem alguém lucrando aí, nesses lockdowns que estão sendo feitos, lockdown.
Tem alguém lucrando nas mortes aí, que muitas vezes nem a Covid é que matou, mas alguém leva para o bolso ou para a sua cidade 18 a 20 mil reais se falar que morreu da Covid. Tem alguém lucrando. Gente, vamos enxergar a realidade que nós vivemos. Eu sei que o nosso presidente às vezes fala demais. Falasse a metade estava bom. Mas tem muita coisa que ele fala que é batata, tá certo. Tá certo. Porque tem gente lucrando com a situação do país. E eles querem que para tudo mesmo. Para tudo. E aí quebra o comércio, quebra os empresários, quebra tudo. Só fica os bancos, porque lá está cheio de dinheiro, né? Lá está cheio de dinheiro. Quebra todo o país. Mas os bancos tá aí. Esses não quebram. O dinheiro está tudo lá. E se quebrar, adeus o teu dinheiro da poupança. Ô meu irmão, cuidado, vamos olhar com olho santo. Nós estamos caminhando para o final. Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Vamos ter óleo ungido ou colírio nos olhos para enxergar. E aí, finalizando, eu repreendo. Você vê que a mensagem de Jesus para a igreja de Laodiceia era uma mensagem repreensiva. Tem gente que não gosta de ser repreendido. Tem gente que não gosta de ser confrontado. Eu falei ontem aqui, eu não gosto de ser confrontado. Se eu for numa igreja e alguém falar umas verdades para mim, eu nunca mais apareço lá. Então você não é servo de Cristo. Porque só se liberta com a verdade. Jesus diz, e conhecereis a mentira, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a verdade é Jesus, mas tem gente que não gosta de ser confrontada. E Jesus então, você vê que Jesus não deixou, a igreja estava perrengue, a igreja estava doente espiritualmente, porque era uma igreja morna. Então Jesus poderia, como você está meio doente, eu vou fazer só uns carinhos, eu vou passar, mas eu vou passar a mão por cima, eu não vou bater forte, eu não vou pegar pesado. Não. A gente se liberta com a verdade, tá? A gente se liberta com a verdade. Ora, eu repreendo. Primeiro, a repreensão. Se a repreensão não resolver, aí vem o castigo. Primeiro ele repreende. Se através da repreensão a pessoa... Hoje tem muita gente em casa que poderia estar na igreja. Tem gente que está brigando. Quando fica doente, ai Jesus, me cura Jesus. Eu vou para a igreja. Aí a igreja ora, os irmãos oram, ela melhora. Esquece do compromisso que fez com Deus. Aí fica em casa. Não quer saber de Jesus. Não quer saber de Deus. Você vai ver na hora que o negócio te pegar de novo, a cara vai ficar torta. E não vai desentortar não. Por quê? Porque é uma pessoa ingrata. É uma pessoa ingrata. Jesus já fez milagres, maravilha. Mas a pessoa não quer saber. Mas na hora do aperto, do castigo, oh Jesus, tem misericórdia. E ele tem, sabe que ele tem. Mas até para Deus tem limite na sua paciência. Tem uma hora que Deus diz, basta. Tá? Então, primeiro ele repreende. Se através da repreensão não se resolve, ele castiga. Eu castigo a todos quanto odeio. Ele castiga porque odeia, ele castiga porque ama. Qual era a mensagem? Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está falando com alguém que está que está conectado conosco aí.
que está de antena ligada, que está ouvindo, que está querendo fugir, mas o Espírito Santo não deixa você sair dessa live. O Espírito Santo está te segurando. Deus está falando com você. Você não pode ser um crente morno. Ou você é crente, ou você não é crente. Ou o Espírito Santo mudou a sua vida, ou o Espírito Santo não mudou a sua vida. Não tem meio termo. Ou é, ou não é. E Deus está falando nesta noite, sê pois zeloso e arrepende-te. Por quê? Porque se você se arrepender, ainda há esperança. Os versos finais: eis que estou à porta e bato. Você já pensou, o dono da igreja, o próprio dono da igreja, foi deixado para o lado de fora. O dono da igreja, o senhor da igreja. E uma coisa que eu noto aqui é que Jesus, ele não violenta a liberdade humana. Jesus é super educado. O diabo não. Ele violenta a liberdade humana. Ele nem bate na porta. Ele arromba a porta e ele entra. Mas Jesus é educado. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir. Tem alguém ouvindo aí a palavra do Eterno? Tem alguém ouvindo aí a palavra de Deus? Tem alguém aí conectado conosco, pronto para ouvir, com ouvidos espirituais? Ele está dizendo para você: eis que estou à porta e bato. Pastor, que porta é esta? É a porta da igreja? É a porta de casa? É a porta do teu coração, que muitas vezes está aberta para as coisas do mundo, mas fechada para as coisas de Deus. E como Jesus é educado, diferente do diabo, que ele nem bate na porta. Jesus não, ele toca a campainha. Ele toca a campainha. Ei, estou aqui do lado de fora. Está até chovendo. Dá para deixar eu entrar? Se você deixar entrar, eu vou cear com você. Esta ceia aí, se você abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Fala da ceia da comunhão. Fala da ceia, oh aleluia, do relacionamento. Abra o teu coração para Jesus. Deixa de ser um crente morno, espiritualmente falando. Deixa de ser um crente seco, espiritualmente falando. É hora de você assumir um compromisso com Deus. Abre a porta que Jesus entra. Abre a porta que ele entra. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Você vê que é você que tem que pôr a mão na maçaneta e abrir a porta. Ele não vai pôr a mão na maçaneta e empurrar com tudo. Jesus não, é educado. Ele diz: se você ouvir a minha voz, o que eu estou falando, a minha mensagem, e colocar a mão na maçaneta da porta e abrir, eu estou disposto a entrar na tua casa, mudar a sua família, mudar a sua realidade, mudar as coisas que estão erradas. Eu entrarei em sua casa e eu vou cear com você. Eu vou sentar na mesa com você. Eu vou me relacionar com você. Aleluia! Eu vou ficar com você para sempre. E o verso 21. Ao que vencer. Tem vencedor aqui conectado conosco? Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Você já pensou do privilégio aos vencedores assentar com Jesus, hein, Rose? No seu trono. Olha que coisa tremenda, assentar com Jesus no trono dele, irmão.
O trono é dele, mas ele diz, ó, eu vou permitir ao vencedor que assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E ele fecha as cortinas dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para cá, eu estou finalizando esta live e esse culto. Vou passar até uns 5 minutinhos hoje. É o final do estudo. Para dizer para você que Deus te ama. Que Jesus morreu por você sim, na cruz do Calvário. Mas olha, Ele está batendo na porta do seu coração. Eu estou preocupado como pastor nesses dias de pandemia. Por que eu estou preocupado? Porque eu estou vendo um comodismo espiritual. E esse comodismo é o retrato verídico de uma igreja morna. Porque uma igreja quente, eu sei que existe a pandemia, eu sei que há um vírus aí ceifando muitas vidas, mas se eu faço parte de uma igreja avivada, se eu faço parte de uma igreja viva, uma igreja quente, eu digo, ó, existe sim o coronavírus, mas eu tenho que ir para o templo, adorar o meu Deus. Eu falava com o pastor de São Paulo hoje, ele já pregou aqui. E ele dizia, olha pastor, eu não sei, depois que passar essa pandemia, como serão as nossas igrejas? Ele dizia, eu não sei como serão as nossas igrejas. Isso trouxe um comodismo espiritual muito grande para as igrejas hoje. Mas aqueles que permanecerem leais e fiéis a Cristo, são os remanescentes e aqueles que vão morar no céu com Jesus. Amém? Receba então esta mensagem. Se você quer ouvir todas as mensagens que nós pregamos aqui, você pode acessar o Facebook, na nossa página oficial, Assembleia de Deus Ministério Hope, estão todas essas mensagens lá. E também no nosso canal no YouTube. Lá está também, só de hoje que ainda não foi colocada, né? Porque a gente edita, a gente corta, só deixa a mensagem, tá? Tira a primeira parte do culto, tira, né? E só deixa a mensagem. Mas amanhã depois já vai estar lá e você pode acessar e ouvir a primeira carta, a segunda, a terceira, até a sétima, como do dia de hoje. Amém?